Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui com essa transmissão para a gente poder fazer uma revisão para a prova do terceirão com a temática de ética que vai acontecer agora na próxima segunda-feira, no dia 24/6. Pessoal, vamos tentar ser um pouco pragmático aqui na nossa fala. Com relação ao conteúdo, nós vamos cobrar aquilo que está no caderno, também algumas questões que estão no livro, né, algumas páginas que eu vou indicar para vocês dentro do livro, e aí vocês vão poder dar uma lida e acho que vai ser um bom material, uma boa base para vocês estarem fazendo aí a prova, tá bom? Então vamos começar fazendo uma revisãozinha, e aí depois aí, logo em seguida a gente faz a indicação também das páginas que seriam interessantes vocês estarem lendo. Então nós falamos ali no caderno sobre ética ou filosofia moral, né? Falamos que existe o senso moral, e o senso moral nada mais é como a maneira pela qual, né, nós avaliamos a conduta e a ação das pessoas, né, segundo ideias, valores que possuem como sendo corretos, como sendo bons, né? Sempre veja que o senso de moralidade ele está ligado à pessoa, mas também aos códigos morais vigentes da sociedade que ele vive, né? Então nós fizemos uma distinção entre ética e moral, falamos um pouco da etimologia da palavra, que vai ajudar muito a distinguir uma palavra de outra, né? A moral, que vem do latim, né? Mos ou mor, que significa costumes, né? Seria então, como definição, o conjunto de normas que orientam o comportamento humano, tendo como base os valores próprios a uma comunidade ou cultura, né? Aquilo que nós já falamos na sala de aula, que são os códigos morais. E depois nós temos aí a palavra ética, que vem de éticos, né, do grego, que significa modo de ser, comportamento. Note que aqui a palavra, a definição aí, etimológica das duas palavras, né, dos dois termos, eles são quase que correlatos, né? Mas dentro da filosofia ética ela vai ter ali uma utilização um pouco diferente, tá? Como isso? Nós percebemos que dentro da filosofia a ética ela vai ser a disciplina, tá? Filosófica, que vai investigar o que é a moral, como ela se fundamenta e como ela se aplica, né? Então a ética ela vai estudar os diversos sistemas morais, né, e como eles se estruturam, a partir de quê, né? Ou seja, qual é a base daqueles códigos morais vigentes, né? Por que ele funciona naquela sociedade? Qual é o fundamento, né? De onde surgiu? Então, isso é o que a ética vai obviamente, se pautar dentro da filosofia. Nessa busca por compreensão, né, dos códigos morais e daquilo que os sustenta, né? Daquilo que os sustentam. Nós também falamos lá que a ética aí nessa perspectiva ela vai buscar compreender essa fundamentação das normas vigentes, né? Essas normas morais, e também das interdições. Ela vai buscar compreender quais são os motivos das proibições, as interdições próprias a cada civilização, né? Também falamos sobre a questão de que a ética vai cuidar, né, ou vai se preocupar em abordar as concepções sobre o ser humano e a sua existência, né? Então, todo esse conjunto de códigos morais, a questão de como o ser humano enxerga a vida, como ele lida com o outro, tudo isso vai ser campo de discussão aí da ética, tá bom? Então a ética então vai ser a disciplina teórica que estuda a prática humana e o comportamento moral, tá bom? Então nós vamos avançando no conteúdo e entendendo que existe uma consciência moral, e essa consciência moral ela se revela a partir do sujeito, né, que a possui, essa consciência moral. E essa consciência ela revela que o cara que a possui, né, essa consciência, ele tem um poder de decisão, ou seja, ele pode decidir, né,
ele tem uma justificação, né? Ou seja, ele tem uma justificativa, um código moral no qual ele se pauta, e ao mesmo tempo, para dizer que ele tem uma consciência moral, ele precisa assumir as consequências, ele precisa entender que o ato dele vai ter consequências, seja para ele ou para terceiros, tá bom? Então, nós entendemos aí que o cara que ele tem uma consciência moral, ele precisa ter esse poder de decisão, ele tem que ter uma justificação, né? Ou seja, ele precisa ter um código moral como base e ele precisa então também assumir as consequências, tá bom? Daquela ação dele. Nós falamos sobre a distinção entre juízo de fato e juízo de valores. Juízo de fato nada é do que a narrativa de acontecimentos, né? Você estar narrando a realidade nua e crua, como por exemplo, está chovendo agora. Você está fazendo uma constatação, se porventura estivesse chovendo, né? Você não está acrescentando nenhuma valoração a essa tua fala. Você está simplesmente constatando o fato de que está chovendo. E nós falamos sobre o juízo de valor. O juízo de valor é quando nós temos uma valoração em cima do nosso juízo. Então, até nós demos um exemplo, a chuva é boa para a plantação, né? Quem coloca o valor boa e linka a palavra boa com plantação, né? Ou chuva boa com plantação, é o próprio ser humano, é ele que faz aí um juízo de valor, né? Ele coloca aí no seu argumento uma valoração de que a chuva ela é boa para a planta, porque ele observou que conforme chove, a planta consegue aí ter ali as suas raízes aguadas e consegue aí se desenvolver como planta, dar frutos, etc. e tal. Então ele percebe que a água, nesse sentido, é boa para o desenvolvimento da planta, tá bom? Então, essas são as diferenças entre juízo de valor e juízo de fato, né? Os juízos de valor também é importante dizer que eles são normativos. O que é algo normativo? Normativo é sempre algo que quer me colocar uma norma. E essa norma, obviamente, para ser seguida. Não é uma norma para existir por existir. Ela quer ser normativa no sentido de regulamentar. Tá? O normativo é aquilo que quer regulamentar. E como eles são normativos, eles também vão enunciar normas. E essas normas elas vão dizer o que são coisas boas e o que deve ser feito, o que é o nosso dever, né? Então, os normativos eles sempre vão ter esse caráter, né? Além de estipularem normas, eles também vão dizer o que é bom, o que não é, o que eu devo fazer, o que eu não devo, né? Então, a distinção principal entre juízo de fato e juízo de valor nós vamos encontrar em duas palavras que vai me ajudar a entender bem. Quando eu falo juízo de fato, eu estou descrevendo pura e simplesmente a natureza daquilo, certo? Quando eu estou fazendo juízo de valor, eu estou, obviamente, pautando, né, uma valoração a partir da minha cultura, a partir do meu código moral, certo? Nós falamos também sobre os constituintes do campo ético. Nós falamos que a conduta ética sempre que houver um agente consciente, tá? Então, esse agente ele precisa ser alguém que tenha uma consciência e que, ao mesmo tempo, tenha uma responsabilidade. Essas são condições imprescindíveis para se dizer que tem uma conduta ética ali a pessoa, né? Então, ela precisa ter consciência e responsabilidade, né? O campo ético, então, ele vai ser constituído por valores e obrigações que vão formar o conteúdo das condutas morais, né? Então, obviamente, o campo ético ele vai precisar de uma conduta moral. E essa conduta moral vai se pautar no quê? Vai se pautar nos valores e nas obrigações de cada indivíduo, certo? Então, a partir do momento que você tem ali, evidentemente, valores que orientam uma sociedade, você tem ali obrigações dentro da sociedade, dizendo que ele deve ou não deve fazer, você tem ali, obviamente, condutas morais, e você, obviamente, tem ali um campo ético para ser estudado, para ser abordado aí, que é o que a filosofia faz, tá bom? Em seguida, nós falamos também sobre a questão do agente moral, né? Nós falamos que o agente consciente, que é aquele que consegue ter a consciência e a responsabilidade,
E falamos também sobre o agente moral. O que é o agente moral? O agente moral é justamente o sujeito ético que ele, para existir, precisa de ter algumas coisas. Volta aquela historinha do pecado que eu falei para vocês em sala de aula. Ele precisa ter consciência de si e dos outros, né? Ele precisa entender, conhecer-se, ter a capacidade de se perceber. E depois ele precisa ter vontade, tá? Então, o cara, para ele ser considerado um agente moral, ele precisa ter vontade. Depois ele precisa ter responsabilidade sobre os seus impulsos, sobre as suas ações, tá? Os seus desejos. E depois ele precisa ser responsável. Então são 4 coisas: consciência de si, vontade, responsabilidade e, por último, liberdade. Acho que esse eu não tinha dito, né? Liberdade. E a liberdade é o quê? A capacidade que ele tem de agir por livre e espontânea vontade, sem sofrer nenhuma coação, né? Nenhuma força coercitiva, né? A força coercitiva é uma força que o obriga a fazer, excluindo aí a possibilidade de vontade, né? Então, o cara às vezes tem aí a vontade de estar fazendo, mas ele não faz aquilo porque existe uma força que está além dele, que o obriga a fazer às vezes aquilo que ele não quer. Então, o cara, para ele ser um agente moral, ele precisa ter consciência de si, ele precisa ter a vontade, ele precisa ter responsabilidade e ele precisa ter liberdade. Se ele age sob coação, ele então não é livre, obviamente ele não pode ser considerado um agente moral, tá bom? Então ele precisa ter esses 4 aspectos aí. Não sei se eu me fiz entender, mas acredito que sim, tá bom? Nós falamos também das perspectivas da ética, né? O cara que é um agente moral, ele pode ser tanto um agente passivo quanto um ativo. O agente passivo é aquele que se deixa levar pelas suas emoções, pelos seus impulsos, quanto que o ativo ele tem um autocontrole sobre os seus impulsos e ele consegue, obviamente, agir mais moralmente falando, né? E nós falamos até um pouco sobre o que era o cara que é o virtuoso e o cara que é o vicioso, né? O cara virtuoso é aquele que vai se aproximar mais do que é bom, segundo o código moral vigente na sociedade que ele vive, e o cara que é vicioso é aquele que vai se afastar, aquele que vai fazer o mal, segundo o código moral vigente da sociedade que ele vive, tá bom? E nós falamos também sobre que o campo ético ele possui 2 realidades ou 2 polos que estão intimamente entrelaçados, que é o sujeito moral, certo? E os valores ou fins éticos, né? E esses valores ou fins éticos é a sociedade que os define. Então, eu, por exemplo, tenho a minha conduta no meu dia a dia, pautada, obviamente, nos valores da sociedade, da minha cultura, e eu não posso, obviamente, ser desligado dessa sociedade, porque os meus valores, eles estão intrinsecamente, ligados à minha sociedade, à minha cultura, à minha criação. Então, eu posso constatar que no campo ético eu vou sempre ter 2 realidades intimamente ligadas: o sujeito moral e a sociedade que tem aí, possui, obviamente, valores ou finalidades éticas, né? Existe aí um código moral na sociedade que se liga ao sujeito que pratica, coloca em ação esses códigos morais, né? Em seguida, nós falamos sobre normas morais e normas jurídicas. Fizemos a distinção entre ambas e colocamos algumas semelhanças. É muito importante se olhar esse quadro depois e perceber ele, como que acontece as diferenças, como que acontecem as semelhanças, para que você também possa saber identificar na prova em relação a essas questões que vão cair, tá bom? Então nós falamos primeiro das normas morais. Elas são seguidas a partir da convicção de cada pessoa, né? A pessoa que tem que decidir seguir. Ela depende da consciência de cada pessoa. Ela abrange vários aspectos da vida humana, não só um. E ela precisa da aceitação individual e pessoal do cara para cumprir aquelas normas morais, tá bom?
Quanto que as normas jurídicas, elas são diferentes. Em que sentido? Primeiro, elas devem ser seguidas, sim como as normas morais, mas se não seguir, você vai ter uma punição, né, uma penalização que está prevista em lei, tá? Está prevista na legislação. E restringe-se a questões específicas, ou seja, essas normas jurídicas, elas regram situações particulares, casos específicos, tá bom? E ela também tem uma força coercitiva, ela quer te obrigar a fazer aquilo, não depende só da sua vontade. Ela quer lhe obrigar, através de força de lei, ela quer lhe obrigar a fazer aquilo, porque caso você não faça, você vai ser punido, tá bom? E agora as semelhanças entre ambas são que tanto uma quanto outra são imperativos, ou seja, todas as duas têm esse apelo para ser uma ordem, onde elas querem que de fato você cumpra aquilo, né? Todas as duas querem propor uma melhor convivência social para que todos possam aí viver bem dentro da sociedade. Todas as duas se orientam por valores próprios culturais e estão ligados intimamente à história daquela civilização, né? Não tem como eu dissociar a realidade das normas jurídicas ou normas morais da história e da cultura do povo, né? Elas são pautadas a partir da história e da cultura do povo, tá bom? Depois nós falamos que como a norma moral ela depende da escolha de cada um, né? Ou seja, ela é vinculada à pessoa praticar ou não, nós podemos falar que o homem ele é um animal racional, né? E isso já distingue ele de todos os outros animais. Ele possui uma racionalidade, ele possui uma lógica, ele possui uma capacidade moral, que é uma coisa que outros não possuem. E essa consciência moral que ele tem faz com que ele tenha uma capacidade, uma faculdade de observar e depois, novamente, e após observar, ele pode julgar, né? Por que ele pode julgar? Porque ele possui, obviamente, a possibilidade de atribuir valor, tá? Então, ele pode atribuir valor a uma coisa e aí, a partir dessa valoração que ele dá, ele faz a decisão, ele toma a decisão dele, né? Então, ele olha para uma situação e fala assim, olha, isso é bom. Bom, se isso é bom, então eu vou acatar. Isso é ruim. Se isso é ruim, eu não vou acatar, né? Então, ele consegue fazer essa atribuição de valores e conseguir tomar uma decisão mais acertada para a vida dele pessoal, né? Isso a gente está falando aí de normas morais e do campo subjetivo, ou seja, do campo relacionado ao sujeito, de praticar ou não aquela moralidade, tá bom? Então nós falamos que se esse ser humano possui essa capacidade de observar, julgar, valorar a ação e decidir, então significa que ele, de certa forma, ele tem uma liberdade, né? E ele pode ter aí uma liberdade para poder estar agindo moralmente falando, né? E nós colocamos isso em sala de aula também, que eu só posso dizer que há um julgamento moral se há liberdade, porque a partir do momento que ele tem uma liberdade, ele pode fazer uma escolha entre o bem e o mal. Se ele age por coação, alguém está coagindo ele de forma que ele não pode decidir, ou ele tem que decidir conforme a pessoa está pedindo, ou a pessoa que está o coagindo, ele não está tendo aí não pode ser julgado a partir dessa perspectiva, né, de coação, ele não pode ser julgado como um agente moral, né? Porque ele não agiu sobre a própria arbitrariedade. Ele agiu segundo a coação de alguém. Então ele não teve essa liberdade para escolher entre o bem e o mal, ou fazer ou não fazer, né? Ele agiu sobre coação. Então, quando não há liberdade e a pessoa age por forças coativas, não posso fazer um julgamento moral da pessoa. Não posso dizer que há um agente moral, porque, obviamente, ele foi coagido, tá bom? Se não há um agente moral, se não há liberdade, também não posso falar que existe uma responsabilidade. Não posso responsabilizá-lo moralmente falando, tá bom? É diferente de eu falar assim, professor, mas, por exemplo, se ele cometeu um crime, ele não vai ser julgado perante a lei? Sim, mas aí ele vai ser julgado juridicamente falando. Mas nós estamos falando do campo moral. Moralmente falando, se ele age por força de coação, ele não pode ser julgado moralmente. Vou dar um exemplo prático.
uma pessoa coloca uma arma na sua cabeça e pede para você assim, olha, ou você empurra fulana nesse penhasco ou eu te mato. É você que não querendo morrer, querendo salvaguardar a sua vida, você empurra a pessoa do penhasco, certo? Você agiu sob coação. Neste caso específico, neste caso particular, você não possui ali uma liberdade. Obviamente, você não possui uma responsabilidade moral sobre a atuação. Por quê? Porque você agiu sobre coação, certo? Juridicamente, você vai responder porque você matou uma pessoa, né? Então, juridicamente, você sim vai responder porque você tirou a vida de uma pessoa, mesmo agindo sob coação, mas você tirou. Então, juridicamente, você vai responder. Mas, moralmente falando, não há responsabilidade moral, porque você agiu sob coação, tá bom? Então, isso que é importante deixar claro. Depois, logo em seguida, eu pedi para a Marciane passar para vocês um quadro, um esqueminha, sobre a questão da liberdade ainda, com relação a 3 vertentes que existem na filosofia. Isso eu não expliquei em sala de aula, mas aí você pode retomar aí a leitura, né, sobre aqueles aspectos da liberdade. A gente vai tentar explicar agora nesse vídeo aqui, tá bom? Então, a liberdade a gente pode olhar sobre 3 prismas. Primeiro sobre a liberdade absoluta, depois sobre a liberdade sobre a via do determinismo e depois sobre a possibilidade de uma dialética entre determinismo e liberdade, tá bom? Então, no determinismo, o ser humano a corrente do determinismo, ela vai dizer que o ser humano, obviamente, o próprio nome diz, já é determinado, né? Ele já possui uma determinação. E essa determinação vem de 2 fontes principais, que é a natureza biológica e a natureza histórico-social, né? Então, a biologia da pessoa vai predispor ou determinar como a pessoa será e a natureza também histórico-social também vai determinar como será aquele sujeito, certo? Na corrente determinista, um cara que nasce dentro de um lugar onde só tem bandidagem, onde só tem tráfico de drogas, onde só tem maldade e crueldade, nessa corrente determinista ele vai ser, obviamente, pautado aí nessa natureza histórica e social, ele vai ser também uma pessoa ruim, porque o que determina ele é a biologia, mas também é o seu histórico social, certo? Então, por essa razão, nessa corrente ele também vai ser uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa, provavelmente um traficante, porque é uma corrente determinista, tá bom? Então, na corrente determinista, as ações da pessoa, elas são causadas, elas são determinadas por fatores que são naturais, tá? Ou então, eles são fatores sociais, né? Ou seja, a liberdade aqui na corrente do determinismo é apenas uma ilusão. Ela é sempre determinada por fatores externos a mim, certo? Então, não tem como eu voltar. Não tem como eu voltar atrás e decidir, porque a liberdade ela não existe, certo? É sempre algo que está além de mim, que decide por mim. Quando é internamente, é porque o meu biológico já é predisposto para fazer algumas coisas e outras não. Então, aqui dentro do campo do determinismo, o que vai determinar aquilo que eu sou como sujeito é justamente 2 coisas: os fatores históricos sociais e os meus fatores biológicos, tá bom? Então, nós temos alguns filósofos, e isso é importante vocês gravarem, alguns filósofos que, sim, eles pensam dessa forma, né? Pautando-se aí na corrente do determinismo, que são os filósofos materialistas do século XVIII. Nós podemos citar aí alguns: Helvetius, tá? Holbach, que se escreve Holbach, e Thomas Hobbes. Se você guardar um deles já é suficiente, tá bom? Mas é preciso que você pelo menos saiba um de cada corrente, tá bom? Logo em seguida nós também colocamos aí para vocês no quadro, não expliquei, mas vou explicar agora, o campo da liberdade, né? É uma corrente onde olha e defende a existência da liberdade. Então os filósofos dessa corrente vão falar, não, sim, não tem o determinismo, né? Existe a liberdade, e essa liberdade todo ser humano a possui, independente de que em algum momento ele possua determinações. Mas ainda assim, mesmo tendo algumas determinações, ainda reside no ser humano a liberdade que é absoluta, né?
essa liberdade ela ultrapassa qualquer determinação que poderia vir sobre o ser humano. Então, o ser humano aqui nessa perspectiva da liberdade, né, dessa corrente da liberdade, né, que defende que o ser humano possui uma liberdade, ele vai olhar o ser humano sempre como um ser livre. Tá? Ele é sempre livre, é sempre um ser humano livre. Ou seja, ele vai dizer assim, existem sim algumas determinações externas, né, a nós, que são as determinações sociais, existem as determinações internas, que são os nossos desejos, nosso impulso, mas mesmo tendo tudo isso, eu possuo uma liberdade moral que está acima dessas determinações. E essa liberdade moral que está acima essa liberdade de poder julgar e agir conforme, obviamente, eu quero, justamente tendo essa liberdade moral, né, é que eu posso então dizer que o ser humano tem uma escolha. Então, dessa forma, aqui dentro dessa perspectiva, né, existe sim algumas coisas que até a palavra determinam não é uma forma muito correta de se dizer, né? O professor colocou aí no quadro determinam, pegou essa designação do livro, mas talvez a forma mais correta de se dizer é que existem sim influências que são sociais e que são do campo externo, e existem sim influências que são os meus desejos, que são os meus impulsos, que são do campo interno, mas isso não me determina, né? Eu consigo, com a minha capacidade, a minha liberdade moral, eu consigo julgar se realmente eu quero fazer aquilo, ou se eu não quero, se eu quero optar por outro caminho. Então, eu possuo uma liberdade que está acima dessas influências ou determinações que não chegam a ser determinações mesmo, né? Chega a ser umas certas influências, tá bom? Então, aqui nós estamos falando de uma liberdade autodeterminada. O que é uma liberdade autodeterminada? É uma liberdade onde o sujeito, né, a determina. Então, liberdade autodeterminada, né? Ou seja, o próprio cara, eu mesmo, determino como será essa minha liberdade, né? Até que ponto eu vou querer ceder às influências que eu recebo dos meus impulsos ou do meu meio social, e até que ponto eu quero, evidentemente, ser dono de mim mesmo e tomar as ações conforme eu acredito que estejam corretas, tá bom? Então, nessa corrente da liberdade, né, do ser humano, tendo o ser humano como alguém livre, nessa corrente, obviamente, nós estamos aí, então, percebendo que existe uma liberdade autodeterminada, onde o sujeito determina essa liberdade, tá bom? E um filósofo dessa corrente é Jean-Paul Sartre, tá? Vocês podem procurar ali. Ele vai dizer que o homem está condenado a ser livre. Essa é a famosa frase dele, tá bom? Dizendo aí que existe aí essa liberdade na qual o ser humano está condicionado. E também nós falamos sobre a questão da dialética, né, entre as duas correntes, tanto a corrente de liberdade quanto o determinismo. Nessa corrente da dialética, ou seja, ela vai evidentemente colocar o determinismo e a liberdade do ser humano como algo como coisas que se complementam. Na verdade, elas não estão ou tem que existir uma ou tem que existir a outra, né? Tem que existir as duas, porque as duas são realidades do ser humano. Então, as duas, na verdade, elas se complementam, tá bom? Então, ele vai dizer que o ser humano, ele é determinado e livre ao mesmo tempo nessa corrente, tá bom? Então, ele possui um grau de liberdade, ele possui um grau de determinismo. Então, ele vai dizer que o ser humano, ele desenvolve a sua vida, tá? A partir de um conjunto de fatores que são objetivos, tá? E esses fatores objetivos, eles compreendem as suas necessidades naturais, os seus costumes, as suas normas, e podemos colocar a educação, a cultura, né, que é as normas que vêm da educação e da cultura da pessoa. E esses fatores, então, que compreendem essas necessidades, vão mostrar que a minha liberdade ela é restringida por esses fatores, tá?